seja próxima. É isso aí, 11h34. Temos mais um entrevistado aqui no Manhã Bandeirantes. A gente levou um susto há uns 15 dias, mais ou menos, com a notícia do afastamento do juiz Eduardo Apio, substituto do ex-juiz Sérgio Moro. O Eduardo Apio estava comandando a Lava Jato no Paraná. E ele foi afastado, de repente, porque ele foi acusado de ameaçar o filho de um desembargador que estava sendo alvo de uma investigação. Essa ameaça teria sido feita através de uma ligação telefônica que foi gravada. O juiz Eduardo Apio garante que a voz que aparece nessa gravação não é a dele. Não é a dele. Só para contextualizar, para vocês entenderem o motivo dessa próxima entrevista, a coisa está mal parada ainda. O juiz Eduardo Apio continua afastado. Ele estava investigando na Lava Jato do Paraná algumas medidas tomadas pelo ex-juiz Sérgio Moro e dava a impressão de que ia apresentar alguns atos discutíveis da primeira fase da Lava Jato comandada pelo juiz Sérgio Moro. O próprio juiz Sérgio Moro encaminhou esse áudio dessa suposta ameaça. Foi o agora senador Sérgio Moro quem encaminhou para a Justiça, para o TRF4, essa denúncia que acabou, nesse primeiro momento, com o afastamento do juiz Eduardo Apio. Essa história ainda vai render, mas ela chama atenção porque a gente está falando de áudios, de gravações, de vozes. E eu estou aqui na ponta da linha com uma pessoa especializada nisso, o professor Pablo Arantes, que é coordenador do Laboratório de Fonética da Universidade Federal de São Carlos. Ele é doutor na área de linguística, especializado em fonética acústica e fonética forense. Professor Pablo Arantes, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, Agostinho. Está me ouvindo bem? Ouvindo e vendo bem. Então, se você quiser acompanhar a entrevista, entra aí também no nosso canal no YouTube, youtube.com/barra Rádio Bandeirantes Oficial, e você pode também entrar pelo Band Play para acompanhar em áudio e vídeo. Professor, eu estava pensando nessa nossa conversa e me veio à cabeça uma situação que eu vivenciei faz algum tempo, daqueles golpes da pessoa que liga e fala assim: pai, pelo amor de Deus, eu estou sendo sequestrado e tal. Isso aconteceu comigo. E a hora que falou pai, eu estou sendo sequestrada, era a voz da minha filha. Eu tinha certeza que era a voz da minha filha. Até me arrepia de falar aqui. Eu tive um susto, aquele pânico momentâneo. Depois eu lembrei que a minha filha estava no quarto dela. Não poderia ser ela. Mas era a minha filha falando do outro lado. Professor, por que acontece isso? Como é que o golpista sabia igualzinho a voz da minha filha ou não sabia? Agostinho provavelmente não sabia, não né? Sabia, mas assim, não sabia. A chance de... É aquela coisa, né? Você que sofreu o golpe leva o susto, está despreparado, mas a gente não sabe quantas gravações o cara faz até que eventualmente pega alguém que cai no golpe, né? Porque ele provavelmente aposta numa coisa estatística, né? Tem uma chance enorme de alguém que vai atender ter uma filha, aí você faz uma voz, ou é uma mulher mesmo, você finge uma voz feminina, fazendo uma voz de choro, enfim, acaba sendo convincente, né? Então... A minha pergunta foi porque, assim, eu conheço bem a voz da minha filha. No entanto, essa voz feminina, acho que é o momento, o impulso, o susto, faz com que a sua mente te traia, né? A tua capacidade de percepção traia você mesmo. E eu sei que o senhor defende a ideia e tem essa convicção de que as pessoas acham que conhecem melhor os sons do que de fato conhecem, né? Sim. Essa questão do reconhecimento de vozes é uma coisa bastante complexa, né? Não só o reconhecimento de uma voz individual, né? Como mesmo a capacidade de dizer coisas sobre essa voz, por exemplo, qual é a idade dessa pessoa, outros tipos de características, se é alto, se é baixa, e coisas ainda mais, inferências ainda mais complexas do tipo... essa pessoa fala a variedade linguística de uma certa região,
ou é uma pessoa que tem uma certa profissão, por exemplo, porque daí você tem questão de o vocabulário que ela faz, pode eventualmente, que ela usa, na verdade, né, pode te permitir inferir qual é a ocupação daquela pessoa, né? E o que é interessante é que, na verdade, existe toda uma literatura especializada que trata dessa história, né? Porque, como você falou, né, tem essa especialização em fonética forense, né? Então, a fonética forense é essa área que trata de casos em que um áudio, né, uma gravação de voz acaba sendo parte de um processo judicial, enfim, acaba sendo necessário você falar alguma coisa sobre aquilo, né? E em muitos casos, para uma determinada situação, determinado, enfim, crime que se quer resolver, a única coisa que você tem, por exemplo, pode ser, por exemplo, a memória que alguém tem de uma certa voz, né? Você pode nem ter exatamente uma gravação, mas alguém ouviu o criminoso. Pode ser, por exemplo, uma ligação de pedido de resgate que, por exemplo, não foi gravada, né? Ou alguém que, de repente, foi vendado e ouviu o seu sequestrador, né? Então, tem N questões aí. Por exemplo, às vezes a pessoa ouviu essa voz no momento e pede-se que ela reconheça se a voz que ela ouviu é de um determinado suspeito algum tempo depois, às vezes mais do que anos depois. Então a gente precisa saber quanto que as pessoas de fato são boas para isso. A gente tem a impressão de que a gente é bastante bom para fazer isso, né? Do mesmo jeito que é muito bom para lembrar o rosto de alguém, ou como alguém estava vestido numa determinada situação, ou qual era a cor de um carro que passou na rua, né? E então a nossa memória, enfim, tem um funcionamento que não é fotográfico, né? Então nem a nossa memória visual, nem a nossa memória para vozes, ela é exatamente um registro fiel, né? E isso deve variar de pessoa para pessoa, né? Deve ter pessoa que consegue guardar melhor esses detalhes e outras nem tanto, não é isso? Varia de pessoa para pessoa e varia também de voz para voz. Há vozes que são mais memoráveis, digamos. Tá? Então, por exemplo, se alguém que tem uma característica bastante destoante do restante da população, porque tem, por exemplo, alguma idiosincrasia muito marcante, porque, enfim, tem alguma questão de mobilidade da língua, dos lábios, ou tem algum hábito bastante particular de talvez repetir uma determinada palavra. Enfim, tem muitas dimensões que podem tornar, eventualmente, uma voz bastante mais memorável do que outras, né? Estamos conversando com o professor Pablo Arantes, que é especializado em fonética acústica e fonética forense. Ele é coordenador do Laboratório de Fonética da Universidade Federal de São Carlos. Eu sei que o senhor não pode entrar muito em detalhes, a gente combinou isso, mas assim, é forçoso dizer que o professor Pablo, ele fez um laudo sobre esse caso do juiz Eduardo Apio. Para tentar dizer em que medida aquela voz que aparece na gravação é mesmo ou pode ser eventualmente a voz do juiz. Então tem-se uma gravação, é um diálogo entre duas pessoas e se faz a comparação entre uma outra gravação sabidamente do suspeito, no caso, que é o juiz Eduardo Apio. Sem querer antecipar nada que não possa ser dito, sem querer prejudicar nenhum trabalho, mas se eu entendi bem do que nós conversamos e do que eu li de relatos feitos pelo senhor, é difícil chegar a uma conclusão categórica. A voz é ou a voz não é 100%. É isso mesmo, professor? Sim, deixa eu explicar para as pessoas, né, como é que funciona a coisa, né? Então você tem isso que é chamado de uma amostra questionada, que é aquela que tem uma voz cuja identidade se quer descobrir. E você tem uma gravação, ou mais de uma, que é uma padrão, que tem a voz de um suspeito, ou de mais de um suspeito. Em geral, o que um laudo faz é testar uma hipótese que olha, essas duas vozes têm a mesma origem, a voz que está questionada e a voz de um suspeito, por exemplo, né? Então você testa essa hipótese. Então você vai confirmar ou não confirmar uma hipótese. Em geral, quando você tem, né, uma hipótese, você vai atrás de confirmar ou não confirmar, ou contradizer essa hipótese.
E qual que é a questão? É que a voz é uma... A voz e a língua, na verdade, a fala e a língua são coisas muito plásticas, digamos assim. Todo mundo usa a fala e a língua em muitas situações, em muitos contextos. Então, tudo isso torna muito mais complexo de você associar um determinado padrão linguístico ao seu produtor, digamos, né? Bastante mais complicado do que, sei lá, o DNA ou uma impressão digital, né? No caso da fala, tem uma questão complexa que é a qualidade das gravações, né? Então, por exemplo, às vezes as gravações foram feitas, tanto a amostra questionada quanto a padrão foram gravadas com microfones de boa qualidade, por exemplo, que nem sempre é o caso, mas se você tiver muita sorte, as duas vão ter uma qualidade muito boa, então isso permite que você olhe para vários parâmetros ali, tanto parâmetros acústicos, quanto parâmetros que a gente vai chamar de mais propriamente linguísticos, tá? Então você faz uma série de análises, se você puder, eventualmente sofisticadas, acústicas, mas na falta disso você vai para características que a gente vai chamar de propriamente linguísticas, né? Então tem esse problema, por exemplo, da qualidade das gravações que vai interferir bastante, né? E às vezes você tem um problema que é a gravação questionada. Esse é um cenário muito comum, em que ela não tem uma qualidade muito boa, porque foi uma escuta ambiental com um microfone não muito bom, num ambiente ruidoso, etc. É o caso da gravação do juiz Eduardo Apio. A O qualidade não é caso das melhores. é muito ruim, na verdade. Então, isso, por exemplo, limita muito o que você pode enxergar ali, o que você pode tirar dali com alguma segurança. Então, aí, porque estou falando tudo isso para falar da história do que você fala em relação a essa hipótese, né? Então, como se trata de um fenômeno bastante complexo, em geral, ao invés de você, na verdade, vai olhar para muitas pistas, né? Você não vai ser categórico e dizer assim, é ou não é. Você vai adotar uma escala, e aí isso também varia. Então, isso varia no mundo, né? Isso varia a prática de como você chega numa conclusão a partir dos dados num laudo de fala, maneiras diferentes de fazer. Lugares diferentes no mundo, polícias, enfim, órgãos de perícia variam. Aqui no Brasil, o que é mais comum é se usar uma escala que não é exatamente probabilística, ela é uma escala qualitativa, tá? E ela tem 9 níveis. Então vai de -4, passa pelo 0 e vai até +4. Então o -4 significaria que os dados que você tem indicariam fortemente o -4, que as duas vozes não têm a mesma origem. O grau máximo de certeza que você pode ter. E +4 significaria com uma enorme chance, todos os dados indicariam que tem a mesma origem, né? Então você tem aí esses graus intermediários, +1, +2, né? E por aí vai. E a história a partir de tudo que você coletou nesses dados, né, e das justificativas que você apresenta, você vai determinar de uma maneira qualitativa, de uma maneira baseada na sua própria experiência e também naquilo que a literatura permite, encaixar né, todo aquele conjunto de evidências num determinado ponto nessa escala, né? E, enfim, a questão toda é que, no caso lá, isso não tem problema, porque o parecer que eu fiz sobre o laudo da PF, ele é público, quem quiser ler pode ler, está tudo ali, é que naquele caso específico, como havia uma qualidade muito ruim na gravação questionada, né? O tipo de análise que pode ser feita foi pouca, e no caso também, o que eu aponto ali é que o laudo ele faz algumas afirmações muito genéricas sem mostrar dados específicos, né, tirados de trechos de cada uma das gravações. No meu entendimento, o que você podia dizer ali era dar um grau 0, dizer que não dava nem para dizer que era a voz,
com aquele grau tão alto de certeza, nem também dava para você dizer o seguinte, olha, descarta a possibilidade de que sejam as duas vozes. Né? Quer dizer, concretamente nesse caso do juiz, a gravação, pela análise que o senhor fez, não vai ajudar em nada. Ela ajuda em algumas coisas, e isso o próprio laudo registra, que o próprio laudo da PF, né, que dá para dizer que são homens falando nos dois casos, que as vozes são relativamente graves, embora ele também não tenha apresentado exatamente, né, o texto do laudo não tenha apresentado dados muito concretos, né, meio que uma opinião qualitativa, né? E aí diz, por exemplo, que no caso principalmente do questionado, é uma pessoa que fala alguma variedade linguística da região sul, né? Só que a questão é que isso é muito amplo, né? Muito amplo. Então a região sul, inclusive do ponto de vista dialetológico, a região sul nem seria restrita aos 3 estados, por exemplo, da região sul, né, na nossa divisão político-administrativa, né? Mas para isso, por exemplo, não foi apresentado um conjunto muito robusto de evidências. Então, por exemplo, quais são as palavras que, por exemplo, né, o léxico que apareceria ali na gravação questionada que indicasse com bastante certeza que era uma pessoa com um sotaque do sul, né? Então, se você simplesmente conseguir dizer são dois homens, né, com uma voz um pouquinho mais grave do que o normal, mas do sul do país, e mesmo assim você nem consegue dizer muito bem exatamente o que caracteriza essas duas vozes como falando sotaque genérico. Sim, sim. Muito amplo. Então... No caso, pelo que está exposto aqui, claramente essa gravação vai ter um peso mínimo nessa apuração que está em curso aí, que vai manter afastado ou não o juiz Eduardo Apio. Quer dizer, concretamente, seguindo o laudo que o senhor fez, não é possível dizer que era ele que estava falando aquilo tudo, né? Mas mais especificamente, né, o que eu fiz foi um parecer em relação ao laudo, né? Então, o laudo diz uma série de coisas e a partir delas conclui uma nota, né? O que eu pude fazer, porque também não tive, né, um tempo tão grande para fazer uma investigação completa, né? Foi dizer que, bom, com base naquilo que está consignado no laudo da Polícia Federal, na minha opinião, impróprio você atribuir uma nota tão alta, né? Perfeito. E na verdade, seria difícil estabelecer alguma coisa mais forte do que isso, principalmente em função da baixíssima qualidade da gravação questionada, né? Perfeito. Professor Pablo Arantes, professor da Universidade Federal de São Carlos, coordenador do Laboratório de Fonética, especializado em fonética acústica e fonética forense. Muito obrigado pela atenção aqui com o convite da Rádio Bandeirantes. Parabéns pelo trabalho. Foi legal demais saber esses detalhes dessa atividade tão interessante. Ficamos combinados para ter mais uma conversa em breve, tá bom, professor? Ok, Agostinho, agradeço a oportunidade para poder falar sobre a questão. E um abraço para os ouvintes. Valeu, muito obrigado. Professor Pablo Arantes, professor coordenador do Laboratório de Fonética da Universidade Federal de São Carlos. Pelo que disse o professor, então, vai ser difícil que essa gravação seja categórica para se manter afastado do juiz Eduardo Apio, ou mesmo para que ele retome. Enfim, não vai ser através da gravação que vamos chegar a alguma conclusão. E aí, fazemos o quê?